E o que está dando o que falar nas últimas semanas é a possível redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. No Brasil e em mais alguns países, as pessoas são consideradas adultas a partir dos 18 anos. Existem exceções, lógico, Inglaterra, que é 11 anos de idade, e por aí vai. Infratores mais novos cumprem penas mais leves em unidades socioeducativas. E é por isso que os menores são recrutados por quadrilhas, justamente por terem penas mais leves. Será que a redução da maioridade melhoraria o quadro de violência no Brasil? O que será que mudaria na nossa sociedade e até mesmo na formação dessas crianças e adolescentes? É que nós vamos discutir a partir de agora, na companhia de quem é contra a redução, que é a defensora pública, a doutora Bruna Rigo Nunes, uma bonitinha, está no seu vídeo. E quem é a favor, que já é nosso parceiro aqui do programa, o promotor da Vara da Infância e Juventude, doutor Thales César Oliveira. Boa noite aos dois, muito obrigado por terem vindo e estarem dispostos a esse tipo de colocação de ideias, porque todos nós brasileiros temos de alguma maneira que tomar decisões de uma hora para outra. Tudo vem de cima para baixo. Isso não, isso está sendo discutido na sociedade. Isso eu acho legal, quando você coloca essa discussão na sociedade, porque é uma coisa séria. Por exemplo, quando foi estabelecida a maioridade penal aqui no nosso país, foi 18 anos, o Brasil era de fato um país completamente diferente do que é hoje. Não se discute, bem como a sua juventude, da qual eu inclusive fiz parte, eu tenho 70 anos de idade, que acabou ficando muito mais informada. Vocês acham necessário levar em consideração esse panorama atual do país para voltar a uma proposta desta magnitude? Que isso é muito sério, gente. Quem fala primeiro? Bom, posso falar. Na minha concepção, como você colocou bem, o adolescente de hoje, 2015, é um adolescente completamente diferente do adolescente do final da década de 80, início da década de 90. Os avanços tecnológicos nessas últimas 2 décadas foram avanços assombrosos. E isto reflete sim no nosso adolescente, na maturidade desse adolescente. O adolescente de hoje, com 16 anos de idade, é completamente diferente do adolescente com 16 anos de idade em 1970. Até a percepção dele enquanto ser humano, a percepção dele enquanto integrante da sociedade. Hoje ele tem muito mais condições justamente de verificar que aquilo que ele está fazendo efetivamente é um mal a outra pessoa, é um crime. E bem por isso que defendemos também uma alteração legislativa para que a lei ela seja condizente com a realidade atual. Bruna. Eu discordo dessa opinião, porque não há nenhum estudo atual que consiga concatenar acesso à informação com introjeção de valores sociais, de valores morais. Muito pelo contrário, embora o adolescente hoje tenha muito mais acesso à televisão, às informações, o número de horas em que os pais passam dentro de casa, a maneira como a escola lida com essa questão moral, essa questão ética, não muda em absolutamente nada. Então eu não consigo concatenar acesso à informação, a introjeção para a formação de valores morais e sociais. Existe até um estudo muito recente de um professor da USP, o Letali, que fala exatamente isso. Ele lançou um livro chamado A Ética dos Pais. E ele analisa como o adolescente, quais são os valores que são como o adolescente se influencia para introjetar esse valor moral e social. Com isso eu concluo afirmando que a quantidade de informação do adolescente, o discernimento entre certo e errado e nada influencia sobre a atual capacidade que ele tem de entendimento do fato. Será que somente a redução vai diminuir o crime? Porque, aliás, o que mudaria se essa proposta fosse aceita? Só a redução, não. Seria um remédio amargo num primeiro momento e que realmente solucionaria num primeiro momento o problema. O que eu venho defendendo, isto há mais de 10 anos, é a redução
porque entendo que o adolescente sim sabe aquilo que ele está fazendo efetivamente e tem que ser responsabilizado. Agora, o que vai efetivamente, num longo prazo, ter uma melhora nos índices de criminalidade, tanto no que se refere a crianças, adolescentes ou maiores, é efetivamente políticas públicas primárias, cidadania, investimento na família, na saúde, equipamentos urbanos de integração social, isto pensando a longo prazo, mas pensando numa questão até de sobrevivência da sociedade, num curto espaço, é preciso que se tome também as medidas não só preventivas, mas também medidas repressivas e que venham a defender não só quem pratica o crime, mas uma coisa que muita gente se esquece, que por trás de um crime existe uma vítima, uma família, e parece que muitas pessoas se esquecem justamente dessa vítima, porque ela morreu, né? Quer dizer, então é preciso que se pense nessa vítima, e é preciso que venha uma norma jurídica também para a proteção dessas pessoas. Bruna? Eu acho bem importante deixar claro para o telespectador, para a telespectadora que hoje nos assiste, que o que está sendo discutido, a redução da maioridade penal nos termos que está sendo discutido da PEC 171, é simplesmente reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Qual é a principal consequência dessa redução? É jogar num sistema penal brasileiro, que todos nós conhecemos, que tem um déficit de mais de 250 mil vagas, e só o estado de São Paulo tem os 75% de déficit de vagas, é jogar um adolescente de 16 a 18 anos dentro desse sistema carcerário. Ok, até concordo que num primeiro momento pode parecer que jogar esse adolescente nesse sistema penal vai saciar o desejo que as pessoas têm, o desejo punitivo das pessoas, e até mesmo vai dar uma impressão de que não há impunidade. Mas vamos pensar profundamente no sistema penal atual. O que aconteceriam com esses adolescentes de 16 a 18 anos dentro de um sistema penal? Porque a violência está intrínseca ao sistema penal, mas ela transcende. Então, jogar um adolescente de 16 anos no sistema penal brasileiro faz com que a violência aumente, porque eles seriam muito mais facilmente utilizados pelo crime organizado que domina os presídios verdadeiros. Então, a longo prazo, isso, no meu ponto de vista, aumenta a violência ao invés de diminuir. Isso sem dizer que estudos mundiais, embora o Brasil não tenha um estudo completo, já demonstraram que o índice de reincidência de um adulto, o índice de reincidência, para quem não tem conhecimento técnico, a chance de um adulto voltar a cometer um crime é muito maior do que de um adolescente quando ele é internado, quando ele cumpre medida socioeducativa, ou seja lá o nome que se dê em outros países, num local apropriado para a sua idade. Thales, você que é promotor da Vara da Infância e da Juventude, é a favor da redução da maioridade. Sim. Isso pode parecer até um paradoxo, porque quem trabalha com menores é a favor disso. Do seu ponto de vista, por que essa é a melhor opção? Por uma questão de justiça. Pegando, por exemplo, a própria fala da doutora. Hoje a gente percebe o seguinte argumento: o menor de 18 anos sabe que praticar homicídio, estupro, roubo, tráfico de drogas é crime. Mas nós não podemos colocá-lo no sistema prisional, porque o sistema prisional não comportará esse jovem. Ou seja, porque não há vaga no sistema prisional, eu vou permitindo que essas pessoas pratiquem crimes bárbaros, expondo toda uma sociedade a um risco. Quantas vidas nós já não perdemos em virtude destas violências? No programa passado, que tive o prazer de vir aqui, eu estava na companhia da Marisa Deppmann, que teve o seu filho morto num assalto de um adolescente com 17 anos e 10 meses, que deu um tiro no rosto do rapaz, simplesmente por um celular. Né? Mas não há vaga no presídio, então vamos deixá-lo. Quer dizer, vamos deixar esses adolescentes. É mais do que a questão da redução, é uma questão de absoluta justiça para com essas pessoas, para ver se essas pessoas elas se conscientizam efetivamente da não prática desses crimes violentos. E a doutora falou de números, é interessante até frisarmos
que no sistema prisional carcerário, 1% dos presos são por crimes violentos. Quando se fala em, por exemplo, em adolescentes, 8% dos adolescentes internados estão lá por homicídio. Quer dizer, vejam, os maiores é 1%, enquanto se fala dos menores de 18 anos, 8% desses adolescentes estão lá por homicídio. Bruna. Bom, eu realmente desconheço que apenas 1% das pessoas que estejam no sistema carcerário estejam cometendo, até porque o Estado de São Paulo principalmente, está acima do nível do tolerável pela ONU de homicídios. Então eu realmente desconheço esse número, mas me parece que se a ONU considerou que o Brasil está acima do nível aceitável de homicídios, então eu realmente não conheço. Mas eu acho que a questão principal aqui a questão principal é nos centrarmos no seguinte: o endurecimento penal, ele realmente previne a prática dos crimes? Acho que a questão que tem que ser colocada é essa. Porque para adultos a gente tem penas muito grandes, a gente tem penas severas e nem por isso a sensação de violência, a sensação de insegurança pelas pessoas diminui. A gente tem crimes bárbaros também cometidos pelo adulto com penas altas e nem por isso o crime deixa de ser cometido. Então a criminologia já nos ensinou de que o simples endurecimento das normas penais não previne a violência. E no Brasil, acho que isso fica muito claro quando a gente analisa o sistema penal após a promulgação dos crimes hediondos, da Lei de Crimes Hediondos no 1990. 5 anos depois, a população carcerária passou para 132%. Hoje o Brasil ocupa a 3ª população no mundo onde mais se prende no Brasil, e eu faço a pergunta: qual é a sensação da população? Aumentou a sensação de segurança por essa punição? Então eu não vejo como reduzir a idade penal ou se prender mais pode influenciar na sensação de violência. Estamos falando de cronologia. Um cara de 18 anos também é um menino. E esse, por exemplo, que o Thales falou agora há pouco, né? Aquele lá em Brasília que deu um tiro na cara da namorada, alegando ciúme, e postou nas redes sociais, etc. No dia seguinte, ele fez 18 anos. Sim. Quer dizer, essa coisa cronológica também é passível de alguma discussão, né? Um dia, não sei, isso dura lex ad lex, eu sei, mas é complicado. Um diazinho, às vezes, não sei como me comportar numa hora dessa, né? Eu não sei se mudar a legislação penal pode solucionar, como a Bruna falou, essa cultura de violência, porque é uma cultura de violência em nosso país, que não se vê em quase lugar nenhum. Agora a Europa está sendo tomada por isso, mas até pouco tempo atrás isso era uma coisa impensável. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos e eu fui passar o final de semana, Natal, Ano Novo com ele. Quando saímos da casa dele, ele disse: rapaz, você esqueceu de trancar a casa. Eu disse: para quê? Os casas não têm muro, a cultura é outra. Pode ser, não sei. Vocês acreditam, os dois, que a prioridade deveria ser, vamos dizer, uma análise mais profunda das questões de segurança pública? Sim, não há dúvidas disto, tá certo? Quer dizer, é preciso que nós repensemos toda a sociedade. Não é só a questão da menoridade penal, 16, 18 anos, 30 anos, mas é um repensar de toda a sociedade. Me incomoda. É por isso que eu digo que nós precisamos repensar toda a sociedade. Não só a questão de segurança, mas a questão de educação, a questão de saúde, porque se nós analisarmos todas essas questões, elas estão ligadas entre si num determinado momento e uma vai acabando influenciando a outra. Só que eu vejo de uma forma, é preciso que se tome uma medida
num determinado momento. Porque eu há 15 anos venho discutindo esse tema e há 15 anos eu venho escutando sempre a mesma coisa. Ah, não podemos reduzir e isso não vai resolver, não vai resolver. Só que vejam, de 10 anos para cá, nós experimentamos um aumento de quase 100% dos adolescentes praticantes de atos infracionais só na cidade de São Paulo. Quer dizer, enquanto nós temos medo de algumas mudanças, quer dizer, novas vítimas vão sendo feitas e, infelizmente, não se percebe nenhuma medida concreta para se solucionar essa situação. E volto a dizer, é uma questão de justiça acima de tudo. Não é justo que um jovem com 16, 17 anos mate, estupre, pratique roubos com requintes de crueldade, tendo a absoluta consciência da sua impunidade. É preciso lidar com esse jovem. E um detalhe... por que 16 anos de idade? Nós percebemos que o adolescente com 12, 13, 14 e 15 anos de idade, como regra, ele pratica atos não tão graves, não tão violentos. É o adolescente com 16 e 17 anos de idade que pratica os atos de maior gravidade. Tanto que os internos da Fundação Casa hoje representam mais de 80% dessa faixa etária, ou seja, 16, 17 anos são mais de 80%. Porque nessa idade é que eles entram nessa criminalidade mais violenta. Você quer concluir alguma coisa? Eu posso concluir muito rapidamente, né? Eu acho que é importante deixar para quem está nos assistindo que existe um mito de impunidade, mas o adolescente de até 18 anos de idade, quando ele comete algum ato infracional e quando ele está dentro desse índice muito pequeno de adolescentes, uma exceção daqueles que cometem crimes bárbaros, crimes chocantes, ele responde sim, só que ele responde de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele pode ser internado e ficar até 3 anos internado. E diferentemente do que se vende atualmente, um estudo recente da Unicef demonstrou que 78% dos países adotam a idade penal de 18 anos como regra. Então, há exceções, os Estados Unidos, a Inglaterra, sim, há exceções, mas o Brasil está alinhado com esses outros países em que adotam a idade penal como 18 anos. Inclusive, recentemente, Alemanha e Espanha, que tinham reduzido a idade penal para 16 anos de idade, voltaram atrás, diante da ineficácia das medidas. Então, por aquele período, pode ser que o sentimento de justiça tenha sido feito, eu não sei, mas países desenvolvidos, como esses dois, voltaram atrás e demonstraram, após notarem que não diminuiu em nada a violência. Quero agradecer muito a vocês. Eu que agradeço. Agora que acabou, pode dizer, Bruna, você é muito bonitinha. Obrigada. Tão linda. Quero agradecer mais uma vez a doutora Bruna Rigo Nunes, que está conosco aqui, que é defensora pública, e o doutor Thales César Oliveira, que é promotor da Vara da Infância e da Juventude, que já é nosso parceiro e está de volta aqui. Obrigado mais uma vez aos dois. Agradeço, obrigado.